Oi pessoal, aqui é o Thiago e a gente vai falar de 3 coisas nesse programa de capacitação. A gente tem a fundamentação teórica, nós vamos ver o painel do mentor e a gente vai olhar o método CAMP em si, como que ele é quando o cliente preenche ou quando você analisa. Então a gente vai falar dessas 3 coisas, começando agora com a fundamentação teórica. A gente poderia fazer esse trabalho sem ficar falando disso que a gente vai ver agora, mas é importante você ter um pouco de conhecimento até para, caso você queira pesquisar mais, você tem bastante informação aí na internet para procurar. Então, a gente tem várias coisas que ajudaram a gente a construir essa ferramenta, e eu selecionei 3 delas, que são as 3 básicas para você conhecer e a partir daí seguir a capacitação. Então, a primeira é o design instrucional. Então, brevemente, o que a ferramenta tem? A gente utiliza as melhores práticas dessa área aqui para construir um sistema de ensino, que a gente pode chamar assim se você quiser. O que significa design instrucional? É o desenho da instrução. É o modo em que você organiza e coloca programas de ensino para acontecer. Então, para empreendedores, isso é um pouco raro ainda. Hoje em dia a gente vê muitas coisas acontecendo e elas são todas esparsas, elas são todas variadas. Você tem uma pessoa que treina empreendedores sobre finanças, outra que treina sobre marketing digital, uma outra que fala de indicadores, uma outra que fala de, enfim, de N coisas. O que a gente fez com o Camp foi consolidar programas de ensino de empreendedorismo numa ferramenta que vai fazer avaliação, vai entregar um plano de desenvolvimento e um acompanhamento para os empreendedores. E a gente vai ver num outro vídeo quais são essas áreas que estão sendo medidas e o que a gente vai treinar. Então, por enquanto, aqui é uma questão bem geral. Então, a primeira coisa que se faz num programa de desenvolvimento é uma avaliação de diagnóstico, para você saber aonde essa pessoa está. Eu costumo falar o exemplo de uma escola de inglês, que se você for fazer um teste de inglês hoje, você entra numa escola, faz uma avaliação, tira de 0 a 100, por exemplo, 50, e vai determinar que você está no nível intermediário. Essa coisa aqui, ela é extremamente importante para desenvolvimento, e ela também é para empreendedorismo. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. A partir do momento que você faz uma avaliação em diagnóstico, você passa a desenvolver um plano de desenvolvimento. No exemplo que eu dei da escola de inglês, como o inglês é uma matéria que já é ensinada há muitos e muitos anos, há muitos séculos, você já tem o sistema de ensino para nível intermediário, você já sabe quais são os livros para o nível intermediário, para o nível avançado, enfim. Então, no caso desse exemplo, você já vai para a escola segunda e quarta, terça e quinta, sábado o dia inteiro, enfim, isso aqui já existe também. A partir daí, você tem um acompanhamento do programa de desenvolvimento. Poxa, você está vendo nas aulas, você está fazendo as atividades, você vai fazer, enfim, os exercícios que foram passados. O que acontece no final do curso, no final do semestre? Você tem uma prova, o que completa esse ciclo de desenvolvimento. Então, essa é uma visão bem rápida sobre o design instrucional. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Só que a gente precisa entender que ela é o centro do negócio. O centro do negócio, digo, do desenvolvimento de pessoas para o empreendedorismo. Então, no método CAMP, a pessoa vai fazer, o seu cliente vai fazer um diagnóstico, que é o próprio método CAMP. Esse diagnóstico, ele entrega planos de ação personalizados. Eu vou mostrar para vocês como. São 99 ações personalizadas para essa pessoa, baseado no diagnóstico. Com base nessas ações, você vai acompanhar o seu cliente, mais ou menos próximo, dependendo do seu trabalho com ele ou com ela. E você vai ver se essa pessoa fez a ação. Imagina que você tem 99 atividades, já vou mostrar quais são, e você escolheu fazer uma delas. Aí você acompanha para ver se foi feita e você vai seguindo o fluxo aqui até você completar quantas atividades o seu cliente quiser. Então, essa é a primeira parte da fundamentação teórica. O CAMP é um sistema de avaliação robusto que entrega um plano de desenvolvimento personalizado para que você acompanhe o seu cliente. Daqui a pouco a gente vai falar o que a gente está avaliando, mas por enquanto isso é a questão
geral sobre a fundamentação teórica. Vamos ver uma segunda fundamentação teórica. Eu comentei no slide anterior que a gente faz uma avaliação, que o nome em inglês é assessment. Existem vários modos de você fazer uma avaliação de um cliente. Você pode sentar na frente dessa pessoa e começar a bater um papo. Você pode ter um questionário super organizado. Você pode entrar no escritório dele e observar a mesa para ver como que essa pessoa se coordena, por exemplo. Então, essas são algumas formas de você fazer uma avaliação. A gente parte de tipos de entrevista, nós temos instrumentos, observações e fontes colaterais de avaliação. Não quer dizer que isso é mais importante do que outra por causa da ordem. Isso aqui está em ordem aleatória, tá? Então, o que você precisa saber é que existe uma série de ferramentas que você pode utilizar para desenvolver o seu cliente. No caso, para você avaliar o seu cliente e partir para o desenvolvimento. No caso de entrevistas, como o próprio nome diz, você vai entrevistar esse cliente. Ah, Thiago, eu não sou repórter. É o nome que se dá, é o nome técnico que se dá para um assessment, uma avaliação em que você conversa com o cliente, que pode ser desde algo não estruturado, passando por algo semi-estruturado, até um estruturado. Não tem segredo aqui no que significam essas coisas. Então, você pode conversar com o cliente, batendo papo sobre a vida. E de repente, se ele soltar alguma informação que é importante para você, você capta essa informação e retroalimenta na sua capacitação. Isso aí é bem frágil do ponto de vista técnico. Numa entrevista semi-estruturada, você pode ter elementos que você gosta de abordar. Importante, se você é de uma área, por exemplo, de marketing ou se você é de finanças, dependendo da sua área de formação, você vai ter uma preferência por falar de temas que você conhece. Então, imagina que eu tenha trabalhado 15 anos na área de marketing. Se eu não me estruturei para conversar com essa pessoa, se eu não estou aqui, tudo que eu vou falar com ela vai girar em torno disso. Então, eu tendo a deixar coisas de fora. Então, tem um lado bom e um lado ruim em cada uma dessas coisas aqui, cada um desses tipos de avaliação. No caso de uma entrevista estruturada, eu tenho um questionário que eu sigo. Então, eu vou sempre perguntar essas coisas para a pessoa, eu vou avaliar questões de marketing, finanças, e eu tenho uma pergunta exata que eu faço, e eu sigo um roteirinho e eu vou... já falei disso, já falei disso, já falei disso. Isso é estruturado. Então, isso são temas bem fáceis da gente compreender. Você está entrevistando alguém mais ou menos organizadamente, é o que a gente tem aqui em resumo. E aí a gente tem uma coisa mais robusta em termos de avaliação, que é um instrumento validado. Instrumento validado é o CAMP, por exemplo. É um método científico, é um método validado estatisticamente em que a pessoa, todos os seus clientes ou todas as pessoas do mercado vão entrar no mesmo sistema, responder as mesmas afirmações e ter um feedback personalizado pela ferramenta. Então, é um instrumento que é mais robusto do ponto de vista de metodologia. Por isso que eu comentei que não tem nem melhor nem pior. Você vai escolher qual utilizar com os seus clientes. Tem cliente que você não consegue bater um papo estruturado porque ele é todo avoado, por exemplo. Tem cliente que você vai precisar usar só um instrumento. Enfim, cada caso vai ser um caso. A gente não está aqui abordando todos os casos do mercado, mas estamos te dando uma ideia do que você vai encontrar por aí. No caso de observações informais e observações formais, como o próprio nome diz, você não está entrevistando uma pessoa, você está observando. Então, o que pode ser uma observação formal? Você entra no escritório e vê o empreendedor que você está dando uma consultoria, está fazendo um trabalho de capacitação, gritando com a sócia. Você não tinha entrado pensando nisso, mas você vê ele ou ela gritando com a sócia, vice-versa, e você informalmente observou, nossa, tem alguma coisa estranha aí nesse aspecto. Então, são coisas que vão acontecendo. Eu dei esse exemplo, mas pode ser inúmeras coisas que acontecem, tá? Pode ser em várias áreas que você, se você conhece de uma área, você vai estar mais atento para isso. No caso da observação formal, é como se você tivesse uma entrevista estruturada, só que você observa de maneira organizada. Então, imagina que essa daqui é irmã dessa daqui. Então, você vai, nesse exemplo, fazer uma observação com um checklist. Eu quero observar como essa pessoa se comporta
com um cliente novo, ou como ela se comporta com atendimento de clientes, ou como ela se comporta fazendo uma planilha no Excel, enfim. E aí você vai fazer um check dessas coisas. Isso aqui é super robusto. Gente, eu estou mostrando uma coisa bem ampla de ferramentas que você pode observar. Não precisa tentar fazer todas de uma vez, porque você não vai conseguir, ninguém consegue. Então, você vai aprendendo e ficando mais confortável com cada uma delas. E aí, por fim, em tipos de assessment, a gente tem uma fonte colateral de avaliação. O que é isso? Você, nesse exemplo, nesse tipo de assessment, você não está avaliando diretamente o empreendedor ou a empreendedora. Você está avaliando, por exemplo, um funcionário dela, ou um sócio, ou alguma outra coisa que você leu sobre ela. Imagina que você pede, você tem um diário, uma agenda de trabalho? Deixa eu olhar a sua agenda de trabalho para ver como ela é criada, como você desenvolveu essa agenda de trabalho. Aqui a gente está falando de uma fonte colateral, porque você não está avaliando diretamente, você não está entrevistando essa pessoa, você não está fazendo um instrumento com ela, nem observando ela. Você está observando alguma coisa que está ao redor dessa pessoa. Essa parte da fundamentação teórica é para mostrar para vocês de onde a gente veio e o que a gente está construindo com uma avaliação como o método Kemp, que é um instrumento validado. Vamos agora para a terceira parte da fundamentação teórica, que ajuda a gente a entender o plano de ação. Então, esse palavrão aqui, taxonomia, significa modelo. E Bloom é o nome da pessoa que inventou esse modelo. Então, esse é o modelo de Bloom, é a organização de Bloom. Bloom é o nome dessa pessoa que inventou isso. Esse pesquisador é um educador, ele inventou ou organizou 6 categorias de competências, que vão de menor complexidade até uma maior complexidade. O que isso significa? Baseado em muita pesquisa e prática, ele percebeu que lembrar, por exemplo, é mais fácil do que criar, ou analisar, ou até entender ou aplicar. Como assim, Thiago? Me dá um exemplo prático. Imagina que eu pergunto para você qual que é o seu signo. Qual é o seu signo? Você está usando uma coisa que você já sabe e vai falar. Você lembrou que o seu signo é Capricórnio, Sagitário, Aquário, qualquer que seja, e vai me falar, o meu signo é Aquários, por exemplo. Agora imagina que eu peça para você analisar o seu signo, o de Aquários, em relação ao signo de Touros. É um pouco mais difícil, não é? E agora então imagina se eu peço para você criar um horóscopo. Veja como são coisas muito mais difíceis. Eu estou dando um exemplo não ligado a negócio para mostrar como isso aqui funciona, mas eu posso dar um exemplo ligado a negócio. Imagina que você quer empreender no setor de alimentação, ou um cliente seu quer empreender no setor de alimentação. E você fala para ele ou para ela listar as feiras e eventos do setor. Se você pede para a pessoa listar as feiras e eventos do setor, isso pressupõe que ele tem que lembrar, ele já tem que ter vivido uma feira e evento do setor, ou ter lido sobre isso para lembrar. Eu vou falar da feira que acontece em São Paulo, uma feira que acontece no Rio de Janeiro e uma feira que acontece em Minas Gerais. Por exemplo, podia ser qualquer coisa. Se você pedir para ele agora criar uma estratégia de participação nas feiras, ele sabe, ele consegue. Por quê? Porque ele passou por lembrar dessas feiras. É só um exemplo, tá certo, gente? Pode ser que essa pessoa não consiga criar, mas eu estou dando um exemplo que, para ela chegar em criar, ela tem que ter os métodos, as categorias de competências anteriores. Então, ela lembrando quais são as feiras, eu lembrei de 10 feiras. Eu vou analisar para você e vou falar, a feira A é melhor que a feira B, porque a feira A tem pessoas com o meu perfil, e eu já visitei, e ela carrega uma série de conhecimentos sobre essa feira, para poder então criar uma estratégia de entrar na feira. Esse exemplo que eu estou dando de horóscopo, de feira, é só para ilustrar como que funciona esse modelo de categorias de competências. O buraco é muito mais embaixo, gente. Você tem que entender que para empreender a gente está falando de inúmeras competências. A gente vai ver isso já no nosso programa
de capacitação aqui nos nossos vídeos. Então, eu espero que aqui você tenha um conhecimento básico, que existem coisas mais difíceis de fazer do que outras, e tem um modelo de capacitação que ajuda a gente a entender isso. Eu dei o exemplo de feira e o exemplo do horóscopo. Mas imagina aqui que o seu cliente precise criar uma estratégia comercial. Olha aqui que a gente está falando, eu preciso criar uma estratégia comercial. Por esse modelo de capacitação, se ele não passou por essas etapas aqui anteriores, é muito difícil que ele consiga criar uma estratégia comercial muito boa. Porque ele nunca analisou estratégias comerciais, ele nunca aplicou estratégias comerciais, ele nunca entendeu e ele nunca lembra porque ele nunca fez. Eu estou dando esse exemplo de estratégia comercial, mas a gente poderia falar campanhas de marketing, criação de embalagens, criação de marcas, criação de nomes, criação de produtos, criação de precificação, criação de... Enfim, gente, qualquer coisa. E quando a gente está falando de empreender está ligado muito a esse nível de competência, de criação. E aí você precisa ajudar os seus clientes a entenderem isso aqui melhor. Poxa, Thiago, o que isso tem a ver com o método Kemp? O método Kemp, ele pega esses modelos, ele pega essas competências, e aqui eu tenho sinônimos, aqui embaixo são sinônimos de lembrar, sinônimos de entender e assim por diante. O método Kemp, conforme ele avalia o seu cliente, ele entrega um plano de ação personalizado usando esses verbinhos aqui para entregar uma ação exata na dificuldade que esse seu cliente ou essa sua cliente tem hoje. Então, vamos recapitular. A gente falou de avaliação, um ciclo do design institucional. Então, o método Kemp vai avaliar o seu cliente ou a sua cliente usando um método validado, um método estatístico validado, um instrumento validado. A gente vai entregar um plano de ação personalizado usando a taxonomia de Bloom. E aí você vai ver daqui a pouco no próximo vídeo, nos outros vídeos, vou abrir para você um relatório e vou mostrar para você como que isso aparece para o seu cliente. A gente entrega um plano exatamente aonde essa pessoa está. Se ela está aqui, por exemplo, eu dei o exemplo da feira eventos do setor. Se ela fala assim, eu nunca frequento eventos do setor. Se ela nunca frequenta eventos, ela não vai conseguir criar. Talvez ela nem lembre quais são. Então eu entrego um verbo de ação aqui. Identifique ou, por exemplo, liste eventos do setor. Só aí ela vai conseguir explicar os eventos do setor, ela vai conseguir experimentar os eventos, comparar, escolher algum e construir uma estratégia, por exemplo, para executar alguma coisa nesse evento do setor. Então, vamos ficar por aqui com esse vídeo. A gente amarra esses modelos de estratégia, esses modelos de técnicas e teorias educacionais e vamos ver como isso funciona na ferramenta na prática, gente. É isso por enquanto.